It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, ask to focus on the sea. E aí? Tô aqui mandando para as pessoas entrarem logo. Oi, galera! Oi, gente! Life on Mars eu escolhi pra você. Adoro! Minha favorita do Bowie. Ela falou que queria o Bowie, gente. Eu sempre quero Bowie. E Life on Mars pra falar um pouco do que a gente tá vivendo, né? Esse surrealismo que a gente tá vivendo. Total. Eu queria viver em Marte, inclusive. Nós estamos praticamente lá, né? Tem muita gente conhecida aqui. Mas, sei lá. Hóspita. Não sei, né? Será que a gente vai encontrar vida em Marte? Você sabe que o filme, o Perdido em Marte, eu assisti acho que umas 5 vezes. É um dos filmes que mais... que fez um curso na Lemon em 2012 e tinha nós duas. É isso? Tinha as duas. Glaucio, quem tá falando? Conta de Marte. É que eu achei tão interessante o comentário dele, me perdi no comentário. Então, é que eu assisti o filme Perdido em Marte mais de 5 vezes. Esse é um filme que me inspira a fazer coisas. É mesmo, é. Vida em Marte. Mas no filme toca Starman, acho que é. Legal. O Bowie me marcou porque, para mim, a primeira figura que me chamou a atenção, assim, que mexeu comigo emocionalmente, foi o David Bowie no filme Labirinto. Nossa, você assistiu o Labirinto? Gente. Eu tenho ele aqui, eu já assisti ele, inclusive, comentado pelos diretores. Já. Olá, Luísa. Eu adoro. A Luísa falou que adora esse filme. Qual, Luísa? O Labirinto ou o Vida em Marte? Nossa, o Labirinto é maravilhoso. Nossa, foi o filme da minha infância. Ele todo... Não consigo acreditar que a Glau travou, né? A gente fez teste antes, bonitinho, ó. Eu travei. Tá bom, voltou. Pra mim tá normal aqui. Tá lindão. Mas maravilha, ó. Mas Bowie é Bowie, né? Imortal. E aí, galera que tá chegando aí, todo mundo colocando Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance. Let's dance. Let's dance together. Olá, imagina juntas. A Deia bem sabe, né? Eu queria contar, Glau, um dia, depois eu vou apresentar você, eu quero dar mais uns 2 minutinhos para a galera entrar, antes de eu fazer a apresentação para minha turma aí, né? Vice-versa. Mas contar daquele trabalho lindo, um pouquinho que a gente fez para Impress, que foi a sala de inovação. Foi um e depois projeto você deu sequência, né? Eu saí, você deu sequência com um trabalho mais bonito ainda, que eu vi lá. Depois eu vou postar pra galera, mas foi aquele momento da minha carreira que eu falei assim, cara, a convergência das coisas, né? Eu projetei junto com aquela sala e a gente fez todo aquele projeto, foi um projeto lindo, e depois eu tive a oportunidade de passar por um processo de design thinking dentro daquela sala que tinha sido projetada para design thinking. Então foi muito legal. Que já era assim desde o começo, né? Tava preparada para isso, a ideia. Mas eu achei muito bacana lá, tipo, ter continuado todas as coisas lá. Muito, muito legal, né? Então, bom, 20 e 31 aí, galera. Aí, gente, presente.
Glaucio Bem-vindo! presente. Cheguei. Glau presente, essa galera entrando, muito legal. Então, pessoal, a Glaucia é a nossa penúltima convidada dessa série de lives, que foram essas 30 Minutes Lives criadas para responder as perguntas de vocês. Então, a gente vai lançar mais uma nova rodada de lives e é importante que vocês saibam que todo o conteúdo que a gente está trazendo para vocês, e eu fui buscar especialistas, foi para responder as dúvidas que vocês têm. Porque nesse momento tão delicado, a minha intenção, a da Glaucia, a do Carlos, a da Rafise, da Marielle, de todos os que participaram, da Fábio que vai vir, é poder dar esse suporte para a gente conseguir se reinventar, para vocês entenderem o que significa inovação, que às vezes parece uma coisa, inovação, é só tecnologia, né? Entender um pouquinho mais a importância da inovação. Ó, a Glaucia é expert, Glaucia é nicho. E eu não trouxe qualquer expert, eu trouxe as pessoas expert em tendências. Total. Essas lives aí estão incríveis. Que estão aqui. A gente tem um timão, gente, de tendências aqui, um timão de design estratégico, um timão de design thinking aqui nessa cidade. Então, é importante que vocês saibam também o nível dos profissionais que a gente tem aqui, né? E a Glau é business designer, ela é especialista em marketing, é designer de imóveis, né? Nos conhecemos na época da Impress, que a Glau estava na Impress, depois seguiu carreira solo pela paixão que tem também pelas tendências, e ela criou um projeto muito legal que chama Trend Content. Content Project. Content. Exatamente. Trend Content. E traduzido é conteúdo de tendências, né? Mas bem isso. E a Glau, ela é especialista em design emocional, que a gente também vai explicar para vocês o que é o design emocional. Vamos sim. Mentora, palestrante, participa de eventos nacionais, internacionais também. Colecionadora de objetos estranhos, ó, canecas, patos de borracha. Essa eu não sabia, Glau. Fã do Bowie. Coisa de designer. Coisa de design emocional, né? Ó, tem um amigo meu que fez design emocional comigo ali, o Rodrigo Braga, da minha turma de design emocional. Então, aliás, contando pra galera aí, por design emocional como especialização? Sim. Eu não lembro, acho que foi 2010, Rodrigo, fala aí. Já faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. A gente fez um curso, tinha um curso na PUC, foi um curso, uma especialização em design emocional, pós-graduação e especialização. E foi a segunda turma, a gente participou da segunda turma e depois da nossa turma acabou o curso. Então, esse curso era o único no Brasil, na época, não teve outro na PUC aqui em Curitiba, e foi uma coisa bem inusitada, assim, a gente, né, tipo... O Rodrigo trabalhava, acho que na Whirlpool na época, que está aqui, mas tinha muita gente de design de joias, design de moda, design fan, né? Que é de objetos. Então, tinha muita gente diversa, assim, sabe? Um público de design bastante diverso dentro dessa... E é uma especialidade que estuda aí o relacionamento das pessoas com as coisas, com os objetos, com os ambientes, com todo esse relacionamento mesmo das pessoas com as coisas, né? Como é que a gente chega nesse produto? Então, tá tudo junto, misturado. Design Thinking é uma das pontes. Tá tudo junto, misturado aí. E eu acho muito legal, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que são, né, do comércio, da indústria... Pessoas que não têm... tem bastante gente aqui que tem essa relação com o design, mas eu queria, assim, deixar bem claro que quando a gente fala em design, né, tem um pouco dessa sensação meio parecida de quando a gente fala com inovação. Para alguns, o design... design é design de moda, é design de interiores. E eu acho bem importante a gente explicar essas dimensões do design, e principalmente do design estratégico, para as pessoas compreenderem o papel do designer hoje na reconstrução no mundo, né, Glau? Então, eu queria que você também falasse um pouquinho disso, assim, que papel que o designer ganhou
no marketing, nas estratégias de negócios. Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito incrível, que esses tempos atrás a pessoa que era o Marcos Engman, que era o diretor de inovação e produto e design da IKEA, ele não era um profissional do design, o pai dele antes era um profissional do design, eu conheci ele, o pai dele, e aí quando ele saiu agora, acho que foi o ano passado, que ele deixou o cargo dele até para outra pessoa assumir, ele comentou, ele deu uma entrevista falando que o design era um novo marketing. Oh. E falando nesses termos, assim, o design como estratégia, ele tem uma atuação em todos os setores agora da nossa economia. Hoje tem banco contratando designer, e não é para fazer site, não é para fazer a parte estética não é só isso. Pode ser que seja também, mas não é só isso. É para trabalhar realmente com o pensamento estratégico que o designer foi treinado para atuar. Essa é, na verdade, a função daqui para frente. E como é que a gente pode fazer isso? Existem muitos governos, é que a gente não tem acesso a isso, mas tem muitos governos que contratam profissionais de design estratégico para tentar delinear estratégias principalmente municípios, né? Governos municipais, para desenhar novas maneiras de cidadania, de municípios, de urbanismo, né? Então, estratégia mesmo. E vamos falar de tudo, de negócio, de tudo. Não passa mais batido por isso. Não é só estética. Né? Olá, a Isabel falou, eu estou em um banco, né? A Isabel foi minha aluna na pós de gestão estratégica do design na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E também foi uma pós que muitos anos teve seu público. O ano passado a gente não conseguiu fechar a turma e com muita tristeza não rodou a turma desse ano, porque era uma coisa muito linda, assim, de você olhar para todos os lados do design. E para quem não conhece essa atuação do design, olá, entrou a nossa querida Rosane, que é a coordenadora da pós de gestão estratégica do design na UEL. É um curso muito lindo, porque ele mostra o designer nesse papel do planejamento estratégico de tudo dentro de um processo. E a gente vai falar principalmente hoje da indústria, né, Glaucia? Então, você olhar lá desde o começo da cadeia, entender aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, já vou te passar essa bola, que é a pessoa com as suas necessidades, e para responder a uma necessidade, cria-se um produto. E não mais um produto que vira um lixo depois. Um produto qualquer. Mais um produto qualquer. Isso. A gente está num momento agora que é estranho a gente falar isso de novo, mais uma vez, todo dia a gente fala, a gente está no momento agora, né? Mas a gente está no momento agora que a gente precisa olhar as coisas de forma diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, partindo da lógica do design emocional, onde a gente precisa olhar para quem vai usar esse produto e a gente trazer e fazer esse produto pensando naquela pessoa, a gente está num momento agora em que a gente precisa olhar cada vez mais para essa pessoa. É fato que as pessoas vão consumir de forma diferente. O consumo vai reduzir. Porém, as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, com as mesmas necessidades. Todas as pessoas do mundo têm necessidades precisam comer, precisam viver, morar em algum lugar, precisam se locomover, precisam se vestir alguma coisa. Vai continuar tudo igual. Talvez agora a gente precise de empresas que tenham produtos com mais propósito. Até o pensamento, desde da concepção desse produto até a comunicação desse produto vai ter que ter um pouco mais de propósito. E quando a gente fala propósito, parece uma coisa muito vaga, mas é simplesmente atender essa nova necessidade. E para a gente atender essa nova necessidade, o que a gente tem que fazer?
olhar mais para esse cliente, escutar mais esse cliente, entender qual é essa nova necessidade. Eu vou comprar quais tipos de roupa? Porque eu vou continuar consumindo. Talvez não nesse exato momento, mas a vida vai seguir, a gente vai passar por isso. Pode demorar, mas a gente vai continuar. A gente vai ter que comprar móveis. A gente vai ter que comprar garfo, faca, pratos, talheres, né? Tipo, tudo que a gente consome, né? A gente vai continuar. Eu acho legal essa tua fala, até para conectar com um stories que eu fiz essa semana, né? Que eu me indignei um pouco com alguns posts que estão rolando, assim, abriu a Zara e tem fila na porta da Zara, como é que pode? Assim, gente, quando a gente fala de novo normal, não é uma transformação brutal e daqui a pouco vai abrir o comércio, as pessoas vão consumir. O consumo é central na nossa sociedade. Sim. Nós vamos continuar consumindo. E as transformações, como você está dizendo, das necessidades, elas são muito sutis. E por isso que a escuta, que é essa coisa da empatia que você vai começar a falar, ela precisa ser exercitada de forma muito atenta, porque a adaptação que você vai fazer num produto, a adaptação que você vai fazer numa comunicação ou num serviço, para atender a essa nova necessidade, ela precisa estar muito afiada, porque essa mudança não é grosseira, ela é uma mudança sutil. Uhum. Total sutil. A gente não vai perceber muito assim, não é drasticamente, não é alguém que vai vou parar de consumir, não é drasticamente, até porque as pessoas, elas vêm, a gente tem culturas diferentes, né? O próprio Donald Norman, que é o pai do design emocional, o criador desse termo, na verdade, design sempre existiu, emoção sempre existiu, mas ele juntou as duas coisas e e fez um processo, né? Ele fala muito isso. Ele fala que toda vez que a gente começa a projetar algo novo, a gente está dizendo para onde é que um movimento vai, para onde é que a gente vai agora. Então, se a gente começa a projetar alguma coisa agora, um novo produto, e a gente está falando de indústria agora, porque a indústria é em larga escala, se eu penso em um produto agora, eu tenho que pensar que esse produto vai mover quase que uma cultura inteira. E a gente é local. A gente precisa pensar para onde a gente está vendendo, saber para quem a gente está vendendo. Então, se eu consigo mapear isso, ouvir o meu cliente, saber dessa nova necessidade, vai continuar comprando as mesmas coisas, porque a gente ainda tem as mesmas necessidades. Só que de forma diferente, de uma forma um pouco mais adequada a esse novo momento. Não adianta a gente querer vender coisas que talvez só por vender. Eu vou fazer mais um produto porque o meu concorrente também tem. Ou vou fazer mais uma cadeira, mais um modelo de cadeira. Não, gente, cadeira é para sentar. Agora eu preciso de uma cadeira de escritório porque eu estou trabalhando em casa. Então, existem vários aspectos que a gente pode seguir. Dentro do design emocional, a gente tem 3 aspectos que trabalham, inclusive, falando tecnicamente, a gente tem 3 aspectos que são 3 níveis onde a gente trabalha. Ele trabalha com o visceral, com o comportamental e com o reflexivo. Então, nesse momento, o visceral são das coisas mais imediatas. É o nosso cérebro pré-concebido já. É o nosso cérebro automático. Fui lá, gostei, comprei. Entendeu? É o que fala gostei, não gostei, bom, feio, bonito ou feio, gosto disso, não gosto daquilo. É o nosso cérebro automático, que compra por impulso, que gosta de coisa, que vou lá na montanha-russa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, ele cita esse exemplo no livro, da montanha-russa. Só que a montanha-russa não serve comportamentalmente para nada, porque o comportamental é justamente para que serve isso. Então, se eu vou comprar um liquidificador hoje, eu sei que o liquidificador serve para alguma coisa. Se ele é bonito, eu gostei da cor dele, então eu cumpri já 2 níveis, entendeu? Dele. O terceiro, reflexivo, é o que diz quem você é. Por que a Gláucia consome esse tipo de coisa?
É uma xícara. Ela tem necessidade, eu preciso beber na xícara. Então, é uma caneca, eu estou bebendo, ela é comportamental. Ela é bonita, eu gostei, comprei. Me agradou. Só que isso diz quem eu sou. Só pelo fato do aspecto dela. Diz que eu sou uma colecionadora de objetos emocionais. Que eu sou uma colecionadora de objetos diferentes. Então, isso diz sobre mim. Então, esse é o reflexivo. Se a gente for pensar agora, nesse momento, onde é que a gente se encaixa? Como que o consumidor vai agora? A gente está passando por um momento traumático. Quando a gente passa por um momento traumático, a gente fica mais introspectivo. A gente pode até ter um impulso de comprar alguma coisa, mas a gente vai comprar muito mais pela necessidade de comportamental, se eu preciso daquilo, e se aquilo realmente diz quem eu sou. Se aquilo esquenta meu coração, sabe? Tipo, eu vou comprar esse aqui porque eu sempre sonhei em ter, e agora, depois desse momento, é isso que eu quero. Então, o consumo vai ser definido através de produtos que são pensados desse jeito. Então, se o industrial, o designer da indústria, ou se a indústria quiser produzir alguma coisa a partir de agora, vai ter que pensar como é que é o novo comportamento das pessoas. E isso não falta informação, né? A internet está cheia. A gente está o dia inteiro escutando são essas novas pessoas. Né? Se elas vão consumir Prozac ou se elas vão consumir yoga para Exato. E relaxar. aí, isso que eu acho que é muito legal, né, também. A gente entender que essas tendências, não vou repetir uma coisa que a gente falou com o Carlos, né? A gente também não mede todo mundo pela mesma régua. Então, o teu consumidor direto, ele pode estar em uma dimensão, em um nível de consumo, um pouco diferente de um outro consumidor, de uma outra classe social, com uma outra realidade. Né? Então, é muito aí que entra a importância da empatia, né, Gláucia? Porque a empatia é você não olhar para todas as pessoas como se elas fossem iguais. É entender esses grupos de pessoas em momentos diferentes, com necessidades diferentes, com comportamentos diferentes e que vão desejar se identificar com coisas diferentes. Eu gosto muito... Bom, eu sou suspeita de falar de empatia porque eu sou a pessoa que mais gosta de falar de empatia, de ler sobre empatia e de comentar sobre isso. Então, a maioria das pessoas entende a empatia como uma coisa sentimental. Ela não deixa de ser. Você se colocar no lugar do outro. Então, naquele momento sentimental ali... Tanto que a melhor definição para mim é calçar os sapatos do outro. Né? O Roman Ksnarik, eu acabei com a pronúncia do sobrenome dele, que eu não sei pronunciar, Krishnarik, sei lá. Ele fez o projeto do Museu da Empatia, que era, ele teve em São Paulo, inclusive, que era aquela grande caixa de sapato, onde as pessoas entravam lá dentro, e tinha várias caixas de sapato numerado, você escolhia pelo número, e aí era um sapato. Não sei que sapato que é. Aí a pessoa calça esse sapato, põe um fone de ouvido e escuta a história da pessoa que é dono daquele sapato, o dono ou dona daquele sapato. E se você escolher um sapato sem ver maior que o seu pé ou menor que o seu pé, o problema é seu. Você vai ter que andar com aquele sapato, calçar e andar com aquele sapato e escutar a história da pessoa. Então, a ideia é justamente essa. É você calçar o sapato do outro e entender quais são as dores deles. Agora vamos traduzir isso para o mundo do business aqui, né? Que é o nosso objetivo. Onde é que a empatia conecta com todas essas coisas? A gente não tem como mais fazer um produto sem ouvir o consumidor. A gente acabou de falar de tudo isso, falar da necessidade das pessoas, das necessidades diferentes das pessoas. E mesmo num novo momento ou num momento antigo, a gente
a gente precisa entender essas diferenças entre pessoas, inclusive, entre culturas, entre criação, todo o repertório das pessoas. Então, se a gente precisa entender, precisava já entender aquilo, e agora precisa entender de novo, a gente vai ter que ter um exercício muito maior de, primeiro, entender sobre pessoas, sobre empatia, como é que funciona isso, treinar a escuta ativa, fazer essa ponte de entender quais são as dores do seu cliente, né? O que ele está precisando agora, o que as pessoas mais vão precisar quando elas saírem de uma quarentena. A gente não sabe se a gente vai passar por uma segunda quarentena, se a gente vai sair daqui agora do isolamento social, se vai aumentar, se vai diminuir. A gente não sabe de nada, está tudo incerto. Mas o que a gente sabe é que todo mundo vai sair dessa diferente, mesmo quem está voltando, mesmo quem não deixou de trabalhar. Então, as coisas mudaram num nível tão sensível que as pessoas vão ter que entender essa sensibilidade, inclusive, para abordar esses novos clientes, para chegar com algo que não venha a ferir até as pessoas. Então, se colocar no lugar do outro é um ótimo exercício para tudo, na verdade, né? Para a nossa vida, né? Para a gente se lidar com o seu vizinho ou com o prefeito, o presidente da república, sei lá. Mas se colocar no lugar do outro é uma coisa que a gente precisa saber, né? E isso é para mim e é para todos, né? E assim, eu vejo muito, né? Eu tenho um trabalho muito direto com antropólogos e eu tenho um flerto muito forte com a antropologia. Os antropólogos falam assim que a empatia ela é impossível, que você nunca vai estar no lugar do outro, né? Mas eu puxei isso para responder a pergunta ali do Carlos, como marcas podem exercitar a empatia em tempos de incerteza? Você nunca vai conseguir viver a vida do outro. Exatamente. Mas o que a gente propõe dentro do design é a máxima aproximação da realidade do outro. Então, uma coisa é você fazer uma entrevista com o teu cliente. Outra coisa é você passar um dia com o teu cliente. Outra coisa é você passar um mês na casa do teu cliente. Qual que é a realidade, obviamente, do designer de produto ou do gestor de marketing de entender a fundo esse cliente? Você vai ter que trabalhar com os recursos que você tem. Eu acho que hoje tem que ter investimento em pesquisa. E se você disser para mim assim, pesquisa é caro. E daí eu vou dizer para vocês, a gente já mudou o curso desse olhar que hoje os profissionais de pesquisa como nós, estamos muito mais implicados em ensinar vocês a fazerem pesquisa. Exatamente. Né? De dizer assim, a ferramenta para o teu caso é essa, vai lá e faz, meu. Do que você dizer para mim, custa tanto uma pesquisa, vem aqui, eu vou fazer para você. Até porque não há exercício melhor de pesquisa do que a pessoa que quer entender disso ir para o campo. Então, na verdade, até mesmo se ele tiver dinheiro para pagar uma pesquisa, ele precisa entender essa pesquisa, tá? E entender o que o pesquisador está trazendo para você a respeito do seu cliente, a respeito do seu produto e daquele mercado é fundamental hoje. Então, a gente está num momento que a gente precisa aprender o lifelong learning, né? A gente precisa aprender para sempre. Ninguém mais vai parar de aprender. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é entender, pesquisar, entender sobre antropologia, sobre filosofia, sobre sociologia. É muito importante que a gente saiba disso. Quando a gente fala de design, não estamos mais falando da cor do ano. Isso. Definitivamente. A gente não está mais falando nesse nível. A gente está falando a respeito realmente de antropologia, de como é que as pessoas vão se comportar, como é o comportamento de consumo, como que a gente vai reproduzir tudo isso. E aí, toda a linha, toda a cadeia, como é que a gente vai conceber esse produto, projetar, levar isso para frente, comunicar, treinar todo o nosso pessoal e fazer daquilo realmente um propósito. Aquela palavrinha que a gente falou lá no começo, né, que a gente precisava usar propósito,
volta aqui para o final. O propósito tem que ser realmente alguma coisa quase que palpável. Não dá para ser ilusório ou uma palavra bonita que a gente vai colocar no portfólio. Que E a gente vai colocar transparente, né? Exatamente, que a gente vai colocar na nossa comunicação, na propaganda, que vai, sei lá, inúmeras indústrias hoje. Tem indústria de alimentos, né? Tem, tipo, é uma palavra que a gente vai colocar no nosso Instagram, porque a gente está nesse momento de empatia, né? É para bonito? Não, não é para bonito. É para valer. É verdadeiro. É para valer. Tem que ser verdade. Você tem que achar tem que ser a sua verdade. A É. verdade da sua marca, a verdade do seu produto, porque também acho que isso é muito importante. Ah, vamos usar isso porque a tendência vai engajar o público. Não é verdade. Não é porque a tendência que vai funcionar. É você entender o DNA da tua marca, o DNA do teu cliente e fazer match. Exatamente. Eu acho que eu te contei eu vou tentar contar rapidamente aqui. Quando eu fiz o projeto Trend Content, a gente fala porque eu estava junto com um amigo meu, que eu chamei meu amigão, que é cineasta, para ir fazer o caminho comigo lá. A gente foi para 7 países diferentes, 12 cidades e tal. A gente conversou com uma centena de pessoas, mas algumas pessoas chamaram mais atenção que outras. E eu conversei com um holandês, a gente entrevistou ele até, o Kenny, e esse cara, ele contou a história da empresa dele, uma empresa que se chama Gazda, é uma empresa que hoje está localizada em Sarajevo, na Bósnia. E ele teve um amigo de infância que era da Bósnia, eles cresceram juntos, estudaram junto quando criança, porque os pais dele, a mãe dele fugiu da guerra, e aí depois quando ele cresceu, ele voltou para Sarajevo, e ele chegou lá num momento pós-guerra, né? Então a cidade estava destruída, toda aquela situação horrível, assim, a gente, né? Momento de reconstrução, né? Ele estava vivendo. E aí ele chegou lá e conheceu um designer artesão e eles começaram a projetar coisas, só que ele precisava de mais alguém. Chamou o amigo, o holandês, e ele, tá, vamos. Quando ele chegou lá, ele se apaixonou pelo propósito. Muito mais do que... ele falou assim, quando eu cheguei lá, poderia ser uma fábrica de sapatos ou uma fábrica... Mas era uma fábrica de móveis. E essa fábrica de móveis, ele falou, a gente construiu num local onde era um barracão que tinha sido bombardeado, eles tiveram que reconstruir, numa cidade onde tinha muitos desempregados, porque era o pós-guerra, precisava reconstruir toda a história. Então, eles começaram desde o início, começar tudo do jeito certo, buscar um cliente que entendesse o conceito do produto deles, que é sustentabilidade e tudo mais. Então, aí eu quero falar um pouco, trazer esse exemplo para a gente. Não adianta a gente olhar só para o produto, já que a gente está falando de design industrial. Não adianta a gente olhar para a indústria só. A gente precisa olhar para o nosso ecossistema inteiro. Não adianta. A Rafise falou isso. Quase todas as lives veio isso. A gente precisa olhar para esse ecossistema. A gente precisa olhar de quem chama o seu fornecedor. Agora a gente vai ter que falar com todo mundo. A empatia é mão dupla. Não é só eu com o meu cliente ou o meu cliente comigo. É eu com todo mundo. Você tem que chamar o seu fornecedor. Você tem que chamar o seu cliente, chegar perto dele, chegar perto do seu time, dos seus, né, da indústria principalmente, tem muita gente trabalhando, tá todo mundo morrendo de medo. Tá todo mundo morrendo de medo de pegar essa parada. Eu vou sair para trabalhar, eu preciso trabalhar. Mas vou sair para trabalhar, eu vou pegar a parada? Eu vou pegar o vírus? Entendeu? Então, tá todo mundo inseguro, morrendo de medo. As indústrias vão ter que trabalhar muito forte com saúde mental dos funcionários. Um dos profissionais, vou falar de 2 profissionais essenciais nas indústrias, né? Um deles é o técnico de segurança, que agora vai ter que ter skill de epidemiologia. Uhum, né? exatamente. Exatamente, né? Mudam as habilidades. E saúde mental, né? O técnico de segurança agora vai ter que saber sobre microbiologia, sobre, né, contaminação e tal, como que funciona isso.
E o outro é o designer, é o departamento de inovação. Não dá para parar de inovar agora. Agora é hora de repensar. Agora é hora de repensar, inclusive, os produtos que já tem em linha. Eu vi a Patrícia Urquiola falando isso. E se a Patrícia Urquiola, que é uma das maiores designers do mundo da atualidade, está revendo seus próprios projetos para ver o que faz sentido e o que não faz sentido, os projetos que ela já lançou, quem sou eu para não rever os meus projetos, entendeu? A gente precisa realmente olhar para o portfólio agora e falar, gente, vamos adequar isso à nova realidade. Perfeito. Né? Nossa, Glaucia, quantos corações! Estou emocionada aqui, ó. Gente, dá coração, porque daí o Instagram fala assim, olha, tá bombando essa live. É a do Gustavo Lima, não, é a da Glaucia e da Paula. É isso aí! Nossa, é isso mesmo. Maravilhoso. Então, Glau, com tudo isso que você falou, né, que são muitas coisas que levam para esse coração que a gente fala de empatia, é muito mais complexo do que parece, é muito mais completo do que parece. Pra gente é sutil e complexo. Isso. E é o cerne das questões que virão, né? Porque é o coração da inovação, a empatia. Queria pedir para você deixar aí uma dica hands-on. O que a galera tem que fazer aí nesse momento? Bom, dica hands-on, né? Vamos falar... Primeiro, vou falar, já que você falou de não é simples, tem uma frase do Dr. House que eu adoro. Que ele fala assim, é fácil, mas não é simples. Né? Mas agora vamos para a dica. Né? Então, a dica é o seguinte, tem duas dicas. Né? Então, vamos para botar a mão na massa, para ser bem lá dentro, como que a gente vai praticar tudo isso? Né? O que é design emocional? O que é empatia? O que é empatia das coisas? Empatia das coisas foi um termo que eu criei. Eu não vi ainda ninguém falando sobre isso. Eu criei só para falar dessa empatia que geram coisas. Né? Então, eu queria falar para todas as pessoas, seja você um profissional que presta serviço, um industrial, um varejista, seja quem for você. Tenta agora se colocar no lugar do seu cliente. O que o seu cliente vai querer comprar? Você vende brigadeiro? Que brigadeiro que o seu cliente vai querer comprar? Então, para isso, a gente tem uma ferramenta que se chama mapa de empatia. Eu faço mapa de empatia para tudo, para absolutamente tudo. Eu adoro essa ferramenta, porque é uma ferramenta que você coloca no papel o que o seu cliente está pensando, o que ele quer, o que ele fala, o que ele escuta, qual é a dor dele, o que ele está sentindo. Então, se a gente transportar isso para esse momento, você pode, inclusive, pegar e fazer um mapa de empatia para testar os produtos que você já tem em linha, né? E para ver se eles vão funcionar agora. Então, tentar se colocar o mapa de empatia é justamente isso. Tem gente que chama de mapa de persona, para definir o seu cliente. Por isso que ele é importante. Então, o mapa de empatia é essencial agora. Qualquer coisa. Você é um arquiteto, precisa projetar para alguém agora? Então, vamos fazer mapa de empatia. Glaucia, eu quero fazer um comentário, que daí a Carolina perguntou como é que é esse mapa, né? Nos resumos, eu não sei se vocês, quem já se inscreveu, eu vou botar aqui de novo o site para vocês se inscreverem, Hotpage, e aí vocês entram lá no 30 Minutes Live, vocês vão, além de receber as lives, vocês recebem um resumo. Eu disponibilizei essa ferramenta em um dos resumos anteriores. Quem se inscrever agora recebe todos os resumos. Então, vou colocar aqui nos comentários para vocês se inscreverem, tá? Porque aí você consegue... Ó, Carolina, você consegue ver esse mapa. Eu disponibilizei o canvas do mapa e explicando um pouquinho como é que funciona, mas se tiver dúvida é só me perguntar no direct ou para a Glaucia, a gente explica. Sim, sim. A Carol, minha amiga lá de Floripa, ela é a dona da Nômade Mercado, do Nômade Mercado, que é um mercado de design de artesãos. Né? Maravilhoso. De bakers. A Carol. E a segunda dica que eu vou dar
é o seguinte, às vezes parece que a gente está fazendo... Uso muito, ó, quem é? A Ju! A Ju faz arquitetura emocional. Faz arquitetura emocional. A Ju faz arquitetura emocional. Então, a segunda dica que a gente vai dar, e essa dica diz respeito a todos nós que estamos nesse momento trazendo informação para vocês. A ideia é que isso que a Paula falou de eu vou contratar uma pesquisa, ou eu vou contratar um pesquisador, ou eu vou contratar um profissional que vai fazer um projeto de design thinking agora, ou um projeto de inovação. Às vezes não é o momento realmente de você contratar, porque está todo mundo... Só que trocar uma ideia, horas de mentoria, a gente está aí para isso. A gente está fazendo lives, a gente está ensinando, a gente está fazendo tudo. Chama a gente para uma conversa. No começo do isolamento social, eu vi que você fez, Paula. Você deu 30 minutos de mentoria, né? E eu também fiz algumas mentorias para algumas pessoas. Então, essa é a ideia. A gente está aqui, a gente não sabe tudo, mas a gente tenta encontrar caminho junto. É isso que é um olhar diferente. A gente, peraí, pega na mão aqui, vamos atravessar junto essa ponte aqui que tá meio bamba, né? Não é demais, não é contratar um profissional para sempre, não é um projeto gigante, mas são horas de mentoria. Isso às vezes faz alguma diferença, vai te dar uma luz, vai te dar um norte. Tem a Paula, tem o Carlos que fez, a Rafise, a Fábio, todo mundo que trabalha com isso, gente. A gente tá aí para trazer essas pecinhas que a gente tanto falou, né? A gente tentou montar um quebra-cabeça gigante, a gente está montando um quebra-cabeça gigante e a gente tem pecinhas diferentes. Agora a gente precisa de pessoas. Tem uma música do David Bowie que fala isso. Tem uma música que, inclusive, é 5 Years, que ele fala do fim do mundo, né? Ele fala que eu precisei de tantas pessoas, né? Eu precisei de pessoas magras, de pessoas gordas, de pessoas altas, de pessoas baixas. E eu nunca imaginei que eu precisasse tanto de tantas pessoas. Ele fala na letra. É isso, gente. A gente está num momento que hoje dá a mão e a gente precisa de pessoas, porque só pessoas entendem pessoas. A gente não deixou de ser humano. Isso me pega muito na essência do que é o design estratégico, o design thinking, né? Esse processo co-criativo, onde diversas especialidades ajudam você a ampliar a tua visão e encontrar e buscar a melhor solução. Não a solução mais rápida que a gente está acostumado. Eu tenho um problema, eu vou solucionar, eu tenho que solucionar para amanhã. E aí, tive uma ideia. Aí você tem essa ideia sozinha, totalmente desconectada da real necessidade do mercado. Total. Assim, ó, a gente é parte do todo. Não adianta. Ninguém... A gente viu isso agora, né? Não tem como é que a gente fica sozinho. Desde o começo de tudo isso, desde quando eu comecei a fazer as lives lá com o Adriano, lá, que era a live Oxigênio, a gente precisa um do outro. Essa live aqui poderia ser sozinha, mas não teria todo esse complemento se não tivesse tido todas essas pessoas que integraram tudo isso. Então, empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, mas também se colocar à disposição, sabe? De fazer isso, sabe? De olhar de uma forma diferente, né? Construir coisas junto com outras pessoas. Senão não tem sentido nenhum. Maravilhosa, maravilhosa. Ó, vou terminar aqui com 5 Years, ó. Tua homenagem. 5 Years. 5 Years. Gente, extrapolamos, mas conversa delícia. Então, mais uma vez, Gláucia, muito obrigada por aceitar esse convite. Deu quantos minutos? Estamos em 44 aqui, mas os corações não param de vir. Vai, gente, corações. Eu gosto de corações. Live dos corações. Eu te admiro muito, Gláucia. É sempre um prazer estar com você. É sempre um prazer te ouvir. Eu aprendo muito com você.
E espero ter a oportunidade de trabalharmos mais vezes juntos, porque foi muito bacana. E quero convidar todos vocês a continuarem seguindo, a se inscreverem. Na quinta-feira, a gente tem a live com a Fabi Bétega. Ela vai apresentar um canvas que ela criou, que já está traduzindo lá para a Rússia. A coisa já foi para o mundo. O Trendwatch publicou o Covid Canvas, que aí é uma ferramenta. Ela vai ensinar vocês a trabalhar essa ferramenta. E com essa ferramenta na mão, vocês conseguem desenhar um pouco todas essas coisas que a gente veio falando lá, desde o começo do novo normal, das macro tendências, das micro tendências, desse olhar para o comércio, desse olhar para a indústria, da empatia, e vocês começarem a se orientar para um caminho de inovação dentro das coisas de vocês. Então, continuem com Adoro nós. Ferramentas. Adoro e é isso, né? Porque a ferramenta ajuda a colocar no papel todas essas ideias que são muito legais, mas que a gente precisa direcionar para o negócio de cada um, para a realidade de cada um que está nos acompanhando. Só queria deixar um beijo, então, para vocês. Me sigam, por favor, @GlauciaBinda. Me sigam aí. E eu devo fazer... Acho que eu estou terminando amanhã, estou fazendo um infográfico sobre esses temas, 3 temas, que é design emocional, a empatia das coisas e design industrial aí. Pra gente, e até o Human Centered Design também, porque tem muito disso aí envolvido. É um teaserzinho de tudo que a gente conversou aqui. Eu vou disponibilizar para você deixar lá para você deixar para baixar, para fazer download, e também vou deixar para download no meu Linktree na minha bio. Que legal, Glau. Muito obrigada pela tua generosidade, compartilhar o conteúdo. E também pedir para as pessoas que estão vendo, se acharem que essas lives realmente estão legais, parem um pouquinho e pensem que pessoas do convívio de vocês que vocês podem trazer para essa nossa comunidade. Porque eu acho que o que a gente está construindo aqui é uma comunidade de pessoas que gostam de tendências, que gostam de pensar de forma mais aprofundada, que gostam de antropologia, de sociologia. Então, pensem quem da cadeia de vocês que precisa de uma mão, deem a mão e tragam para a gente poder dar a mão também. Ok? É isso aí. Ó, isso som aí. na caixa antes de desligar. Obrigada, gente, Cláudia. tchau. Obrigada pela audiência. Linda semana para todos. Para você também. Tchau. Fecha aí. That's all we got. We got 5 years.